dia, minha gente! Deixa eu colocar meu fone aqui, que muda consideravelmente a qualidade do som pra gente conversar. Vou tentar gesticular menos hoje, para fazer menos barulho aqui no microfone. Bom dia, minha gente. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu esperar o Wagner entrar por aqui. Hoje consegui fazer tudo direitinho. Coloquei o título lá em cima. Então você já sabe o assunto da live. Apesar de eu ter compartilhado isso, o Wagner também, né? Mas hoje vamos falar sobre culpa materna. Ai, ai. E aí, você concorda com isso? Deixa eu fechar aqui o computador também, que eu não vou usá-lo. Você concorda com essa frase? Nasce uma mãe, nasce uma culpa? Sim ou não? Sim, na grande maioria dos casos, ou não? O que você acha disso? Aí me conta aqui nos comentários. Deixa eu esperar o Wagner entrar, que esse assunto rende, e eu acho que o legal dessa live de hoje, cara, eu sempre tenho a impressão de que isso aqui tá torto, gente, pela mãe do guarda. É que o Wagner é psicólogo, né? Então ele pode dar uma contribuição principalmente cognitiva, intelectual, psicológica, né? Da culpa. E eu, como mãe, posso dar uma contribuição empírica da culpa, né? Então acho que vai ser um bate-papo bem rico e uma live bem legal, 30 minutinhos. Bom dia, Janete! Wagner não chegou por aqui ainda, né? Tô esperando ele. Vamos ver. Me diz aí, Janete. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, Janete? O que você acha? Concorda com essa afirmação? Que a culpa realmente, eu acho que Cara, é um sabotador, né? A culpa é um sabotador, a gente muitas vezes não se dá conta disso. E é um desafio pra gente lidar com ela, né? Tá aumentando meu som. Ai, peraí, gente. Deixa eu desligar aqui o Bluetooth. Porque eu fico com o Bluetooth ligado, aí o meu filho liga o fone de ouvido dele lá do outro lado da casa. Tipo, a internet aqui quer dar problema, mas o Bluetooth tá ótimo, né? Aí ele puxa meu áudio pra lá. Mas eu já desliguei aqui. Bom dia, Wagner. Vou te chamar, hein? Ah, Janete, você não é mãe ainda, né? Olha, mas seja muito bem-vinda à nossa live, então. Serve, né? Culpa serve Bom mesmo. dia. A culpa não é um problema só de mãe, não. Bom dia, Wagner. Bom dia. Tá bem iluminado aí? Tá me vendo direitinho? Tô te vendo direitinho. Ok. E se quiser, eu chego a Então, luz mais para perto aqui. não, tá dando só uma sombra em você, mas assim, eu tô te vendo bem. Tá claro, você tá claro, entendeu? Não tá escuro, mas tá com uma sombra, talvez pela luz de cima, não sei. Mas assim, Janete, a Janete tá comentando, né? Melhora ou Quando vocês piora? falam, ah, melhorou. Eu acho que melhorou. Você tá, Pronto. Tem a isso. sombra lá A atrás, Janete, mas não, normal, faz parte. A Janete, só complementando aqui, né? A Janete falou que quando a gente fala, ela vê a mãe dela. Sempre tenta fazer o melhor. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né, Wagner? Todos nós damos o melhor fazemos o melhor que a gente dá conta. E isso é, é uma chave que a gente tem que virar com a nossa vida e que a gente estende para todo mundo que está ao nosso redor, né? Então a gente não fica apontando os dedos. Quando a gente fala aqui, hoje em dia a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? E eu acho que a tendência é essa. Eu espero fazer coisas, não fazer coisas que minha mãe, por exemplo, possa ter feito e que hoje a gente sabe que não é muito indicado, por exemplo. Mas isso não gera um apontar de dedos para os meus pais, por exemplo, e como não deve gerar para ninguém, porque eles fizeram o melhor que eles puderam por nós, o melhor que eles deram conta, independentemente das informações que já existiam na época, né? E isso realmente é fundamental a gente ter essa noção. Bom dia, Vilela, bom dia, Vina, sejam muito bem-vindos. Fala um pouquinho aí então, Wagner, para a gente poder entrar no nosso assunto efetivamente.
Uma coisa que eu considero super importante quando se fala de ser mãe, eu observo a minha mãe. É, Minha mãe, ela foi aquela mulher que parou de estudar para criar os filhos. Quando eu, que era o filho mais novo, tinha 12 anos de idade, minha mãe voltou a estudar. E aí minha mãe terminou o ensino médio, fez faculdade, fez concursos e passou em concursos. Então, minha mãe, ela sempre foi um, um exemplo, porque quando eu estava no ensino médio, minha mãe estava na faculdade. E eu vi minha mãe fazer 1, 2, 3 vestibular e não passar. E não tinha essa coisa de vou fazer cursinho. Se virava sozinha e tá. Então, eu coloco isso, minha mãe, como um modelo. Quando eu olho as fotos dos álbuns antigos, né, coisa que ninguém tem mais, aqueles álbuns de papel com aquelas fotos, tal ano, aniversário do fulano, aniversário do fulano. Uma outra coisa impressionante é ver o seguinte, minha mãe, ela era uma pessoa extremamente, como é que eu digo, limitada financeiramente, porque tem assim, aniversário do meu irmão mais velho de 1 ano, aí aniversário do meu outro irmão de 1 ano, minha mãe estava sempre com o mesmo vestido. Então, minha mãe tinha um vestido para as festas. Né? Tudo bem, o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho 57 anos, se eu fizer qualquer coisa errada, minha mãe diz assim, meu Deus, onde é que eu errei? Então, o que eu entendo que é importante para quem nos escuta? Tem um termo na psicologia que chama tendenciosidade de racionalização a posteriori. Eu acho esse termo lindíssimo, entendeu? A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu fiquei assim, cara, que coisa interessante, né? Essa expressão. Tendenciosidade de racionalização a posteriori. O que significa isso? Para as mães que nos escutam. Toda vez que você olha para trás, você tem a impressão de que você sabia a resposta, que você sabia o que era para ser feito e cometeu um erro. Quando, na verdade, quando você olha para trás, você está hoje no presente, que você olha para trás, você já sabe a resposta porque as coisas aconteceram. Quando você estava lá atrás, você não sabia o que ia acontecer. Então, o que ocorre? Eu não posso sentir culpa pelas coisas que eu fiz. Por quê? Porque eu fiz exatamente isso que você disse. Eu fiz o meu melhor com as ferramentas que eu tinha naquele momento. É muito fácil hoje olhar para trás e dizer assim, se eu tivesse feito tal coisa, o resultado seria diferente. Isso não é verdade. Se você tivesse feito tal coisa, o resultado poderia ser outro totalmente diferente. Porque o hoje não é definido unicamente por uma única atitude que você tomou no passado. O hoje é definido por milhares de atitudes, por milhares de circunstâncias, sabe? Eventos que aconteceram. Então, às vezes, essa palavra culpa, ela deveria ser riscada do nosso dicionário. Completamente, completamente riscada. Então, eu digo isso muito para minha mãe. Minha mãe não sinta culpa. Veja, a senhora fez o seu melhor. Minha mãe dizia que eu não deveria me meter em confusão. Hoje, o que eu mais estou metido é em confusão. Eu não aprendi isso, entendeu? Porque e não foi culpa da sua mãe. Não foi culpa da minha mãe. Ela repetiu isso. E uma coisa que eu lembro sempre do Freud, né, que o Freud fala do superego. Sempre que eu faço... Ih, travou. Quem está ouvindo, quem está escutando a gente, pode dar um feedback aqui? Eu não sei se fui eu ou o Wagner. Aquela dúvida eterna. Já estava aqui, eu não sabia se era eu ou você que estava travado. Parou no superego. Eu te ouvi até o superego. Ok. O que ocorre? Hoje, quando eu vou fazer uma coisa,
eu ainda, né, eu ainda tenho a ideia das coisas que minha mãe me dizia. Aí eu digo assim, cara, se minha mãe estivesse aqui, ela ia dizer que eu não deveria fazer isso. Ou seja, ela me ensinou. Eu é que não aprendi mesmo, eu é que faço diferente. Então, mulheres, parem com essa história de achar que tudo que acontece com os vossos filhos, a culpa é sua. Não é. Você faz o seu melhor com aquilo que você tem hoje. E nós, enquanto filhos, tomamos milhares de decisões, algumas certas e algumas erradas. E assim caminha a humanidade. Eu concordo plenamente com você com essa questão da palavra culpa. Eu já falei até algumas vezes isso em alguns vídeos, né? Que a gente tem que riscar essa palavra do vocabulário. Ela não serve para nada. Ela só mantém a gente presa num erro que a gente possa ter cometido ou numa ideia de erro. Porque às vezes a gente comete o erro sim e às vezes a gente acha que cometeu um erro. Só que, independentemente da situação, é sempre essa frase, cara. Eu vou repetir isso muito, porque eu acho que é isso. A gente fez o melhor que a gente deu conta de fazer. Todos sempre fazem o melhor que dão conta de fazer, mesmo que seja errado. É o melhor que dá conta de fazer. Então, assim, risca a culpa, coloca responsabilização. Porque você se responsabilizar por algo é diferente de você se sentir culpado por algo. Quando você percebe que você errou, por exemplo, vamos trabalhar com a ideia de um erro efetivamente. Se eu ficar culpada por aquele erro, vou ficar naquele ciclo vicioso da culpa que só me prende ao erro e ao momento daquele erro. Enquanto a responsabilização, eu assumi responsabilidade por aquele erro, compreendendo, ok, eu fiz o melhor que eu tinha que fazer, que eu dei conta de fazer naquele momento. Não queria ter feito aquele erro, mas, cara, ele está feito. O que eu posso fazer a partir disso? O que eu posso fazer para evitar de novo? A responsabilização nos impulsiona para frente, enquanto a culpa nos mantém presos ali. Ou seja, culpa não serve para nada. Eu só queria aproveitar o que você falou da questão da mãe, e a minha mãe está aqui, né? E assim, a minha mãe me vê hoje falando muitas coisas com relação ao maternar, ao jeito de educar filhos e tudo mais, e volta e meia, ela se pega nessa armadilha, e ela fala comigo, né? Nossa, Laura, eu me sinto tão culpada, porque ela percebe que ela fez coisas que hoje eu digo para as pessoas que não é o indicado, né? E que eu não faço com os meus filhos e tudo mais. E eu sempre falo para ela exatamente o que você fala para tua mãe, nesse sentido de que, mãe, olha só, você fez o melhor que você deu conta de fazer. Entende? E eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor de nada que minha mãe possa ter feito, por exemplo, que hoje eu não tenho intenção de fazer com os meus filhos, eu tento não fazer com os meus filhos, mas eu compreendo perfeitamente que ela fez o melhor que ela deu conta de fazer e ponto. E sou muito grata a ela por tudo que ela fez por mim. E aí, cai numa outra questão que você falou também, que nós mães, às vezes a gente fica preso nesse ciclo do pensamento de que a gente é responsável por tudo. E olha só, a gente dá o melhor pelos nossos filhos, a gente faz o melhor que a gente dá conta de fazer. Eu gosto muito dessa frase. Mas quem me garante que o que eu estou querendo transmitir para os meus filhos vai ser efetivamente absorvido por eles como eu espero? Pode não ser. E mesmo que seja, Wagner, como você falou, nós temos livre-arbítrio. A minha mãe não é responsável pelo que eu faço, ainda mais hoje que eu sou adulta. E assim como eu não vou poder ser responsável pelo que os meus filhos fizerem. A mim cabe dar o meu melhor sempre. A mim cabe ensinar para eles tudo que eu acho que eu tenho que ensinar e tudo que eu consigo e tudo que eu dou conta de ensinar. Mas se eles chegarem lá na frente e tiverem alguma conduta diferente do que eu aprovaria, isso é o livre-arbítrio deles. Eu não posso puxar isso para mim. A gente tem mesmo essa frase, né? Onde foi que eu errei na criação desse filho? E eu passo por isso também, mas... E é interessante porque esse termo da psicologia, tendenciosidade de racionalização a posteriori, ele se refere exatamente àquela coisa que todo mundo sabe que existe. Tem uma charada. Você não sabe a resposta, ninguém consegue pensar qual é a resposta. Quando você sabe a resposta, você olha para trás e diz assim, como é que as pessoas não acertaram isso? Isso era óbvio.
É a mesma coisa, o exemplo que se usa, tem dois exemplos importantes. Um é uma discussão que hoje existe dentro da medicina. Às vezes você vai ao médico, faz um exame de imagem. Escutem o que eu vou dizer. O exame de imagem, esses exames, tomografia, radiografia, ultrassonografia, esse tipo de exame, ele é uma imagem. Ele não é a coisa real. Aí, às vezes, o médico olha e aí diz assim, você não tem nada. Aí, daqui a 6 meses, você vai de novo no médico e aí o médico faz um exame e descobre que você está com um tumor no seio. Aí ele diz, a senhora tem alguma imagem do passado, do seu seio? Aí a mulher diz, não, está aqui. Aí ele olha, como ele sabe que tu tens um tumor no seio hoje, ele olha para a imagem do passado e diz assim, como é que o médico não viu? Olha essa pontinha bem aqui. Isso tem dado brigas judiciais. Por quê? Porque aí o paciente quer processar o médico anterior porque ele não viu um negócio que era óbvio. Mas observa, é óbvio hoje porque eu sei que tem um tumor, eu sei que tem um nódulo. Mas há 6 meses atrás, quando o nódulo não era palpável, aquela imagem não dava para deduzir. Entendeu a diferença? Gente, isso é extremamente importante para nós percebermos que nós não sabemos o futuro. Então, hoje, você pode dar a melhor educação para o seu filho e ele, lá na frente, resolver, como você usou o termo aí, livre-arbítrio, que é um outro termo altamente discutido, ele pode fazer escolhas diferentes. Eu trouxe um livro aqui, eu vou sumir aqui para pegar o livro, que eu preciso mostrar esse livro. Tranquilo. Eu não faço ideia de quando foi que eu comprei esse livro. O Refém Emocional. Provavelmente esse livro deve ser lá de 1900, que eu não coloquei uma data aqui. Esse livro devo ter comprado lá pelo ano 2000, mais ou menos. O que esse livro fala? Ele fala de emoção. Ele é, talvez até assim, antes do Daniel Goleman, quando ele tornou popular essa ideia das emoções, esse livro aqui, ele fala o que é culpa. Aí ele diz, olha, você sente culpa quando você tomou uma atitude que é diferente dos seus valores, das suas regras. Só que é o seguinte, a culpa significa fiz algo errado. Eu preciso fazer o quê? Usar a palavra que você colocou aí, responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade desse evento e o que eu posso fazer para corrigir? Eu magoei alguém, eu vou lá e peço desculpa. Então, uma coisa importante que se fala é o seguinte, quando eu penso em culpa, eu tenho que reparar o mal feito. Então, se eu te causei prejuízo, eu tenho que reparar o mal feito. Né? Eu tenho que me arrepender. Arrependimento é outro assunto complexo, mas eu tenho que ter aquele sentimento de que o que eu fiz foi errado para que eu não volte a fazer de novo. Não para ficar se martirizando. Não para ficar se martirizando. E aí tem uma outra coisa que a gente chama de expiação. O que é a expiação? Eu sofrer as consequências daquilo que ocorreu. Você se zangou e parou de falar comigo. E isso, eu vou ter que sofrer as consequências disso. Isso é a expiação. São as coisas que eu sofro decorrente da atitude inicial que eu tomei. Mas observa, se eu não assumir a responsabilidade, se eu não tiver o arrependimento para dizer assim, cara, isso que eu fiz foi errado, eu não vou corrigir. Por isso que é tão importante substituir. Acho que o Wagner travou de novo. Mas ele estava só concluindo, né, dizendo que é tão importante, acredito que ele ia falar isso, substituir a culpa por responsabilização, que voltou. Você estava ali, acho que você ia concluir dizendo que é tão importante substituir a culpa por responsabilização, foi isso? Sim.
Isso, qual é a minha responsabilidade e o que eu preciso fazer para corrigir e o que eu preciso fazer para não repetir. Aí, olha, gente, mãe, prestem atenção. Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho falado e as mães se chocam comigo. Você só é responsável por 5% da personalidade do seu filho. As mães ficam chocadas. Por quê? Porque nós achamos, por tendenciosidade de racionalização a posteriori, nós achamos que o nosso filho é estudioso porque ele viu meu exemplo, que eu sou estudioso. Mentira, ele é estudioso porque, claro, ele viu meu exemplo, mas ele fez a escolha de ser estudioso. Porque tem um monte de filho que não quer nada com estudo, que é filho de pais altamente dedicados aos estudos. O exemplo é importante, 100% importante, mas isso não garante que seu filho vai seguir o mesmo caminho. É porque a escolha, no final das contas, é de cada pessoa. Uma coisa que você falou que eu tinha até anotado para não esquecer de falar é justamente essa questão dos valores. A culpa, ela geralmente nasce mesmo, um dos motivos é porque ela está indo contra algum valor que é muito importante. Então, acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer quando está sentindo culpa com relação a alguma situação é: que valor meu eu quebrei aqui? Que valor meu eu agredi aqui? Né? E aí, esse é sempre uma postura proativa, né? Nunca ficar ali. O nosso desafio é sempre não ficar nesse ciclo, nessa bola que não para de girar se você entra nesse ciclo da culpa, né? É postura proativa, né? Beleza, por mais desafiador que seja, porque eu lido com a culpa. Antes de ser mãe, eu percebo que eu já tinha um processo de culpabilização muito grande, assim, tipo, eu me sentia culpada pelo sofrimento no mundo. Isso eu adolescente, eu tenho lembranças disso, Wagner, assim, sabe? Tipo, eu nunca passei fome e eu me sentia culpada porque eu sabia que tinha pessoas passando fome. Então, você vê, né, uma coisa absurda. Quando eu tive filho, então, rapaz, esse negócio foi elevado a milésima potência, porque eu me sentia culpada pelo tempo que eu não conseguia ficar com o meu filho, pelo tempo que eu não conseguia dedicar a ele. Todas E aí entra uma outra questão, vamos lá, deixa eu só abrir logo um parênteses. Acho que a culpa está muito relacionada também a uma super expectativa que a gente cria muitas vezes. Aí eu estou falando de uma coisa especificamente voltada para mães, para o maternar, porque a gente cria aquela expectativa de que eu tenho que ficar tantas horas brincando com o meu filho, eu tenho que estimulá-lo de tais maneiras, em cada idade, E aí quando você vê que na vida real você não consegue fazer isso, porque existem inúmeros outros fatores que você tem que dar conta, você se sente culpada porque você não está sendo a mãe tão boa que você criou aquela expectativa que você seria. Sendo que você dando o seu melhor todo dia... A mãe perfeita, né? A mãe, nossa, roubou. A mãe roubou. Acho que é mais ou menos isso que a gente espera muitas vezes, né? Até de forma irracional, às vezes. A gente não está racionalizando direito aquilo, mas está criando aquela expectativa que só nos faz mal. Então é muito importante isso, identificar que valor eu estou quebrando, identificar que expectativa irreal eu estou criando para mim mesma. A própria questão que você falou de a gente querer se responsabilizar pelas escolhas dos nossos filhos, independentemente da idade, isso é uma super expectativa que eu estou criando quanto ao meu poder de mãe. Eu não tenho esse poder. Não, e curioso, Laura, que isso aí tem muito a ver com uma outra coisa que está inserida no nosso mundo, que é um negócio chamado machismo. Se a criança não dá certo, ninguém diz assim: cadê o pai dessa criança que não educou ele? A frase é sempre: cadê a mãe dessa criança? As mães são cobradas pela sociedade por todo o processo de educação. Se eu volto no meu tempo, né, aquilo lá, 50 anos atrás, onde as mulheres tinham um outro papel na sociedade, porque era um outro papel, o machismo era muito mais institucionalizado do que é hoje. Então, o que você vê aquela coisa? O pai trabalhava e a mãe educava os filhos. Essa não é a realidade de hoje, mas é curioso como isso continua cristalizado na cabeça da maioria das pessoas.
Continua Inclusive essa ideia das mulheres. cristalizada. Principalmente Inclusive das mulheres. das E aí mulheres. as mulheres se cobram como se qualquer coisa que desse errada ou que der errada, a culpa é dela. E aí é o que você falou, essa coisa de, eu preciso. Hoje a gente tem tanta informação que é assim, meu filho, eu preciso colocar ele para estudar inglês. O que eu vejo de mãe, gente, o que vem de mãe no meu consultório perguntar se ela é boa o bastante, que é a pergunta das mães, é impressionante. Sabe, de mãe que chega e diz, olha, mas a escola do meu filho, que é um outro problema, e escola de filho adora dizer que o menino tem um problema, que o menino tem déficit de atenção, que o menino é isso. Laura tem mãe que tem filho de 2 anos de idade que está na creche, que vem atrás de psicólogo porque o menino está com problema. Qual é o problema do menino? Ele não fica sentado lá na escola. Gente, criança de 2 anos de idade não é para estar sentada em escola. Então, nós temos alguns conceitos desequilibrados de uma sociedade doente, que aí a gente fica se cobrando. Por quê? Porque eu tenho que colocar meu filho para competir para daqui a 20 anos. Entende a loucura que se torna isso? E isso tudo vira a culpa da mãe, porque ela acha que a responsabilidade é dela. Ela é que tem que dar conta disso. E na verdade, não é. No passado, as crianças, elas se criavam sozinhas. Os pais tinham 7, 8 filhos. E o filho mais velho criava o mais novo e eles brigavam entre si e eles aprendiam algumas coisas. E se resolviam. Uhum. E se resolviam. Hoje, qual é um problema que se vê que é um problema real? A criança, quando chega na escola, ela nunca brigou com ninguém. Os pais colocam eles dentro de uma caixa de vidro, tentando impedir que ele tenha problema. Seu filho precisa ter problemas para poder aprender a resolver problemas. Ele não vai aprender a resolver problemas com coisas que você fala. Ele vai aprender a resolver problema vivendo o problema. Aquilo que eu falei dos 5%, os pesquisadores dizem, quem estuda a mente humana, que a criança se desenvolve exatamente no meio social. É óbvio que ela tem as suas instruções, mas o que vai ser determinante na vida dela é o meio social que ela vive, é como ela vai enfrentando as coisas. Isso daí é fundamental, porque senão a gente vai sempre estar caçando quem é o culpado. E é aquilo, mãe, você que é mãe, sabe, tenha isso na sua mente. Você não está fazendo nada deliberadamente para prejudicar seu filho. E eu, às vezes, digo, né, para as minhas pacientes, para as pessoas que me procuram, pai e mãe, às vezes, fazem merda. Mas isso faz parte da vida. Sabe? Quantas vezes você vai botar a mão na cabeça desse menino, deu um grito nesse menino que não era para dar, eu cobrei uma coisa que não era para cobrar. Exagerei, exatamente. Entendeu? Mas a gente erra, né, Wagner? Faz parte, claro. Faz parte. Todo mundo erra, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Isso faz parte do autoacolhimento, né? Olha só, já são 7h30, você acredita? Essa live de hoje, eu não sei para onde ela foi. Já? Ela voou. Ela voou. E aí, só pra gente... Que bom, é que o assunto é bom mesmo, né? Só pra gente encerrar, Wagner, vamos deixar aqui como, então, lidar com isso. Acho que a gente já foi pincelando isso, né, no decorrer da live, mas só para deixar essa mensagem final, para quem ainda sente culpa, em primeiro lugar, risca essa palavra do vocabulário. Risca. Tente substituir culpa por responsabilidade. Responsabilizando. Primeira coisa. Eu diria, Laura, uma segunda coisa que é extremamente importante é, mãe, você não sabe prever o futuro. O que quer que você imagine para o seu filho, para a sua filha, é só sua imaginação. O futuro de cada um depende de milhares de coisas. Ai, travou de novo. Vamos ver se ele volta. Senão eu complemento por aqui também, mas vamos ver se ele... Acho que ele vai voltar. Hoje não caiu de vez, né? Então isso é um progresso. Bom dia, Milton. Entrou aqui.
Voltou, Wagner. Ter a consciência de que você não prevê o futuro é fundamental para diminuir as culpas. E isso é um processo. Por quê? Porque a religião gera culpa, a criação gera culpa, muitas coisas no nosso molde social nos estimula a culpa. E nós temos que mudar a culpa para a responsabilidade. Eu acho que esse é a principal, o ponto que cada mãe tem que pensar. E, se possível, tome contato com esse livro que eu mostrei aqui, O Refém Emocional. É um livro muito interessante para se pensar nas nossas emoções e o significado de cada uma delas. Compartilhe esse livro depois nos stories, Wagner, que aí fica mais fixo ainda. Uma outra coisa também, rapidinho, que eu acho que merece atenção para ser evitada é o se. E se eu tivesse feito tal coisa? O meu marido, ele fala sempre para toda... Hoje em dia eu quase nem falo se, porque assim, 15 anos quase de casada, né? Esse ano eu vou completar 15 anos de casada, Wagner. O meu marido, o tempo inteiro eu falo, mas se não sei o que, o se não existe. Ele fala, o se não joga. E eu compreendo o raciocínio dele, porque é exatamente o que você falou, né? Não tem como eu pensar, se eu tivesse feito tal coisa, talvez tivesse acontecido tal coisa, porque talvez nem tivesse acontecido. Primeiro porque a pessoa que eu era lá atrás, onde eu queria usar o se, não é a mesma pessoa que eu sou hoje. E eu só sou a pessoa que eu sou hoje por causa do que eu vivenciei lá atrás. Inclusive os erros que eu cometi e tudo mais. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais clara de todo esse processo, né? E por experiência própria, só de você trocar culpa por responsabilidade, você já faz, assim, já é uma virada de chave, já tira um peso enorme das costas com relação a essa questão da culpa. Então, acho que essa é mesmo a chave. E aquilo que a gente falou de, se pergunte, que valor eu posso estar agredindo aqui, que está me causando esse sentimento? O que eu posso aprender com isso e o que eu posso fazer diferente? É isso. É um exercício, né, Wagner? Não é uma coisa que é do dia para a noite. É um exercício que você tem que fazer e tem que fazer todo dia e tem que fazer sempre. E vai ter que fazer sempre. Exatamente. Exatamente. É para a vida toda. Você falou no si, e eu lembrei, né, que eu sou analista de sistemas, e uma das coisas que a gente observa, assim, quando você faz um programa de computador, você tem uma funçãozinha, né, um comando, se acontecer isso, faça isso. Aí você, às vezes, faz o que a gente chama de ninho de se. If, se. Mas lá no final, sempre tem. Se não, ou seja, você nunca vai prever tudo, porque você não conhece o futuro. Então, sempre tem o otherwise, sabe? Aquela coisa de, olha, se não acontecer isso, se não, vamos aqui, erro, faz alguma coisa, chama atenção. Você que é mãe, você que é pai e está nos assistindo, lembre-se, sempre, você está dando o seu melhor. Pode ser que amanhã você ache que o seu melhor de hoje pode ser não melhorado. Melhore. Só isso. Daqui para frente. Melhore. Daqui por diante. É isso. Gratidão, Wagner. Realmente voou essa live hoje. Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto. As anteriores, cara, eu não consegui. A gente não tirou foto. Vamos tirar uma foto para ver se fica decente dessa vez na capa? Então, 1, 2, 3 e... Prontinho. Gratidão, Wagner. Semana que vem, então, nossa última live, né? 7 horas da manhã, isso. Também live rápida, direto ao ponto. Semana que vem a gente encerra com chave de ouro. Gratidão por mais essa live. Uma ótima semana para você e para todo mundo que está aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Semana que vem a gente se vê então, hein? Até lá.